Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lebrazuca, onde você vai sempre encontrar informação atualizada sobre as novas regras para viajar para o Reino Unido. Nesse vídeo eu vou deixar bem claro para vocês que eu estou falando da regra que vai começar a valer a partir do dia 7 de dezembro. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo e não sei se essa vai ser a regra vigente na época em que você assistir esse vídeo. Mas então, fique atento que essas são as regras que vão começar a valer a partir do dia 7 de dezembro de 2021. Não é novidade para ninguém que surgiu mais uma nova variante do Covid-19 e é por isso que o governo do Reino Unido resolveu tomar algumas atitudes para tentar minimizar a disseminação dessa nova variante por lá. Antes dessa situação acontecer, o governo tomou algumas medidas que estavam facilitando a entrada de brasileiros, inclusive aqueles que tomaram a Coronavac, porque agora a Coronavac também é reconhecida como uma vacina aceita dentro do Reino Unido. Eu até comentei com vocês que inclusive minha mãe tinha tomado a Coronavac e que agora ela poderia entrar no Reino Unido sem maiores problemas. Mas acontece que com o avanço da nova variante por o mundo, as restrições para entrar no Reino Unido aumentaram um pouco. Como, por exemplo, antes não era necessário nenhum tipo de teste para você entrar no Reino Unido. Você não precisava fazer nenhum teste antes de você chegar lá. Agora, a partir do dia 7 de dezembro, vai ser necessário fazer um teste ou PCR ou um lateral flow nas 48 horas antes do seu desembarque no Reino Unido. E também, antes de você desembarcar por lá, você vai precisar preencher um formulário localizador de passageiro. Esse é o mesmo formulário que era utilizado desde antes. A única situação que muda um pouco é porque antes, no último vídeo em que eu gravei contando um pouquinho das novas regras, você poderia optar se você faria um teste PCR ou se faria um lateral flow após a sua chegada no Reino Unido. Mas desde o dia 30 de novembro de 2021, passou a ser obrigatório que esse teste fosse um PCR e não mais uma escolha entre o lateral flow ou PCR. E essa regra foi mantida na nova atualização que acontece a partir do dia 7 de dezembro. Então, antes de você chegar no Reino Unido, você precisa ter marcado e pagado o seu teste PCR, que vai ser realizado nas 48 horas após a sua chegada ao Reino Unido. E quando você marcar e pagar esse teste online, vai gerar um código, que esse código vai ser necessário para que você coloque dentro do seu formulário localizador de passageiro. Mas, Letícia, o que acontece depois, quando eu já cheguei no Reino Unido? Você vai precisar se isolar por 2 dias ou até aguardar o resultado do seu teste PCR. Esse teste foi o que você marcou anteriormente, ele pode ser realizado até o dia 2 após a sua chegada, considerando o dia 0 como o dia da sua chegada. O quanto antes você tiver o resultado do seu teste, quanto antes você vai poder sair da quarentena, porque assim você vai precisar fazer quarentena obrigatória até ter um resultado negativo. Agora, se o resultado do seu teste for dado como inválido, você tem duas opções. A primeira opção seria se isolar por 10 dias. Agora, a segunda opção seria fazer um novo teste e que, se esse teste fosse negativo, aí sim você poderia sair dessa quarentena, mas não poderá sair da quarentena até que você tenha o resultado negativo. Agora, se o resultado do seu teste PCR for um resultado positivo, você vai precisar se isolar por 14 dias ou até o momento em que você apresente um teste negativo, podendo assim sair da sua quarentena. Ainda tentando diminuir a disseminação dessa nova variante aqui no Reino Unido, uma outra medida que eles também adotaram, que caso você tivesse contato com alguém que tivesse sido confirmado com a nova variante do Covid-19, você precisa se isolar por 10 dias. Isso vale para pessoas vacinadas ou não vacinadas, não importa o status de vacinação. Lembrando também que o uso de máscaras voltou a ser obrigatório em lojas, transportes públicos e supermercados. Em bares e restaurantes, ainda não é obrigatório o uso das máscaras. Muita coisa mudou e muita coisa muda muito rápido com relação a essas regras de viajar por aí. É bem complicado acompanhar todas essas mudanças de regras por aí. Vou te dar um exemplo bem pessoal, porque eu atualmente estou aqui na Áustria, no dia em que eu estou gravando esse vídeo, dia 6 de dezembro, e quando eu sair da Inglaterra, a única coisa que eu precisaria fazer seria um lateral flow quando eu voltasse, que ia me custar em torno de 20 libras. Mas agora eu preciso fazer um teste PCR antes de eu entrar na Inglaterra e também preciso fazer um teste PCR após a minha chegada. Eu já comentei com vocês que o teste lateral flow é em torno de 20 libras, mas o teste PCR é em torno de 60 libras. Então vamos ter que gastar um pouquinho mais por aí. Então vamos recapitular todas as regras que você precisa fazer para poder chegar na Inglaterra e não ter nenhum tipo de problema na sua entrada por lá. Se você é totalmente vacinado, você vai apresentar o resultado de um teste negativo, podendo ser um teste PCR ou um teste lateral flow realizado nas 48 horas antes da sua chegada na Inglaterra. Vai precisar apresentar também o formulário localizador de passageiro na sua chegada. Também vai precisar apresentar o seu certificado de vacinação e vai precisar fazer quarentena até ter o resultado negativo do seu teste, que pode ser realizado até o dia 2 após a sua chegada na Inglaterra. Agora, se você não é totalmente vacinado, só tem uma dose da vacina ou não tem nenhuma dose da vacina, você vai precisar tomar algumas outras atitudes e seguir algumas outras regras. Vai precisar fazer esse teste PCR ou teste lateral flow para a entrada na Inglaterra.
E assim que você chegar na Inglaterra, em vez de fazer somente o teste do dia 2 e se isolar até o resultado desse teste, você vai precisar fazer o teste do dia 2 e do dia 8 e se isolar por 10 dias. É um momento de muita incerteza ainda, a gente já estava acreditando que a situação estava um pouco melhor do que antes, e está um pouco melhor do que antes, mas ainda temos que ter muita cautela quando a gente vai planejar viajar por aí. Como as regras mudam diariamente, eu tive um caso com um amigo meu que estava chegando aqui na Inglaterra no dia 30 de novembro, exatamente no dia que começou a valer a nova regra com a obrigatoriedade de que fosse um teste PCR, e não só um teste lateral flow como anteriormente. E ele, antes de chegar aqui, fez o procedimento correto e já tinha marcado um teste lateral flow. Na verdade, ele chegou na Inglaterra no dia 29 de novembro, um dia antes da nova regra, mas o governo já tinha anunciado que a nova regra começaria a valer a partir do dia 30. E a atendente no aeroporto informou que ele teria que fazer um teste PCR. Porém, ele mostrou que no site do UK informava que a regra passaria a valer a partir do dia 30, e então a agente do aeroporto deixou que ele passasse com o teste lateral flow que ele já tinha marcado anteriormente. Fique sempre muito informado qual é a regra vigente para o dia que você vai chegar na sua viagem, e tente não marcar os testes com muita antecedência, porque pode ser que, por exemplo, no caso dele, se ele fosse chegar um dia depois, ele já teria marcado o teste lateral flow e não ia ser mais válido. Então tente marcar o teste o mais próximo possível da sua viagem para você ter certeza de qual é o teste necessário. E assim não perder o seu dinheiro, porque a maioria dessas empresas de teste não devolvem o dinheiro, mesmo que você cancele seu voo, mesmo que qualquer coisa aconteça. Eles escrevem normalmente embaixo, quando você vai na política da empresa, você vai encontrar que eles não devolvem seu dinheiro. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo e que esse vídeo te ajude a clarear e te dar um guia de quais são as regras vigentes para poder viajar aqui para o Reino Unido. Obrigada por ter estado comigo nesse vídeo, um beijo para vocês e até o próximo!